bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e eu tô de novo aqui com o Load pra falar de quadrinhos. Vocês amaram a última participação do Load aqui no canal, a gente fez 2 vídeos sobre Pantera Negra que vão estar linkados aqui na descrição. Mas caso você não tenha visto, se apresenta aí, Load, pro pessoal. Eu sou o Load, eu tenho um canal chamado Black Pipe Entretenimento e a gente lá fala de quadrinho, fala de filme, de rap, fala de tudo. Tá linkado aqui na descrição também. E hoje a gente vai falar sobre Homem-Aranha, que é o seu herói preferido, né? Sim. Eu acho, pelo menos da Marvel preferido, ou é de todos os tempos, assim? Não, é o meu personagem preferido de todos. Ah, legal. E eu tô querendo gravar esse vídeo com o Load faz muito tempo, mesmo antes do de Pantera Negra, a gente já tava planejando gravar um por onde começar o Homem-Aranha. Porque eu tenho esse problema que eu acho legal, super-herói e tudo mais, mas eu sempre vejo, pô, esses heróis existem há dezenas de anos, sabe? Você não vai pegar agora e ler tudo desde o começo, porque é um pouco trabalhoso, assim. É, ainda mais o Aranha que tem 700 revistas, né? É, um pouco demais. E aí tem, às vezes, revista que tá acontecendo uma continuidade, aí tem outra continuidade, e você fica meio perdido. Então esse aqui é pra quem, como eu, não manja do Homem-Aranha. Talvez tenha até visto os filmes ou lido alguma coisa por ali, mas assim, quer se inteirar do personagem, não sabe por onde. Esse vídeo é pra você e pra mim também. Se prepara aí, então, que você vai gostar. Eu faço todos os vídeos pensando em mim mesma também. É tipo coisa que eu gostaria de saber. Eu também imagino que talvez vocês queiram saber um dia. Fica melhor o vídeo assim. Bom, eu acho que o básico a galera já sabe, né? Que o Homem-Aranha é um personagem lá de 62, foi mordido por uma aranha e ganhou superpoderes e tem uma tia. E ele acaba tendo que equilibrar o trabalho dele pra sustentar a tia e as contas com a vida de super-herói dele, de Homem-Aranha à noite ou do dia, depende do horário que ele tá disponível ali. O primeiro quadrinho dele que eu vou apresentar pra vocês foi o que me introduziu nesse universo, né? Do próprio Aranha e o universo de quadrinhos como um todo hoje em dia. Que é esse aqui, ó. Os maiores clássicos do Homem-Aranha. Foi esse materialzinho aqui que a Panini publicou e ele traz histórias fechadinhas, né? Alguns arcos do Homem-Aranha que são clássicos do próprio personagem. Então vale a pena você de repente pegar esse material que é um pouco mais difícil de achar hoje em dia, porque foi lançado acho que em 2002, faz muito tempo que foi lançado isso daqui. E é uma coletânea de 6 volumes. Mas aqui você vai ter histórias fechadas que vão te introduzir no universo dele com histórias do Stan Lee e do John Romita, né? Que é um cara que desenhou muito bem o Aranha por tempos, e o Stan Lee que é o roteirista original aí, que criou o Aranha e tudo mais. Mas aqui a gente vai ter a história de quando ele larga o manto, ele desiste de ser Homem-Aranha, ele contra o Rei do Crime, ele contra o Rhino. Então são outros vilões que às vezes a galera não tá acostumado, né, a ler e tudo mais. Até mesmo o próprio Duende Verde que tem aqui nessa historinha aqui. Então por isso que é muito bom você começar por esse, porque não tem como você já começar pela número 1, porque já tem mais de 700 títulos. Então você tem que começar por encadernados ou arcos fechados assim. Bom, como eu estava falando, tem arcos do Aranha. Abril teve a fase dela aqui no Brasil, onde ela pegou os direitos do Aranha e começou a publicar. Essa aqui é a primeira edição que foi publicada pela Abril do Homem-Aranha. Ai, que legal. Então eles publicaram com esse volume número 1 aqui. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês? Que tem histórias do Aranha que não chegaram a ser encadernadas aqui no Brasil, e só vieram pra cá nesses formatinhos da Abril. Então é um pouco difícil você conseguir achar os formatinhos da Abril, e você consegue achar alguns arcos fechados neles, como esse daqui, Ninguém Pode Parar o Juggernaut, né? Que é uma história onde ele vai atrás da Madame T pra poder usar ela pra deter os X-Men, o Juggernaut. Nisso o Aranha é o único que pode parar ele. É uma história clássica do Aranha porque mostra o Aranha usando todas as habilidades dele pra parar um cara invencível, sabe? Sim. Então por isso que essa história também tá numa das listas fáceis aí da galera de histórias do Homem-Aranha que a pessoa tem que ler, porque mostra toda a força que o Aranha tem, a dedicação que ele tem pra poder parar o inimigo, pra não estragar a cidade toda. Então é um arco muito bom também. Eu acho muito legal a pessoa entrar no personagem já com uma história forte, porque às vezes você vai pegar e, cara, super-herói, você tem muitos autores, você tem muitos quadrinistas sempre envolvidos, então às vezes você pode pegar uma história que não é tão legal assim, né? Eu imagino que tenha várias coisas que não tenham lá aquela qualidade, você vai chegar bem no que não é de qualidade. É legal você começar por alguma que o pessoal já fala que é da hora, porque você já sabe que é um bom ponto pra começar. Isso que a Mika falou tem total lógica, porque a gente tem uma coisa nos quadrinhos que a gente chama de run, né? Que é a fase que um certo escritor fez. Que nem o Stan Lee, ele teve a fase que ele escreveu o Aranha, depois ele parou e entrou outro cara e continuou escrevendo, e assim vai até hoje. Então, de repente, você pode ter lido a fase do Stan Lee, hoje em dia você pode não gostar, porque ela é muito datada, ela é dos anos 60. Mas você pega uma fase de um roteirista que de repente você tá mais afeiçoado, você vai acabar gostando do jeito que ele escreve, do jeito que ele cuida. Vou dar um exemplo aqui, a fase atual do Aranha, que é o Superior Spider-Man, que a Panini tá terminando os encadernados. Ela é feita pelo Dan Slott e desenhada pelo Humberto Ramos, que é um mexicano lá e tal. Eu não gosto do Dan Slott trabalhando no Homem-Aranha porque ele só sabe usar o Dr. Octopus como vilão, entendeu? Então você sabe que cada roteirista, de repente, ele tem aquele personagem que ele prefere mais e sabe trabalhar os conflitos do herói contra o vilão. Superior Spider-Man é legal, mas não vão atrás agora, esperem mais um pouco. Outra história clássica do Aranha, que todo mundo
mundo sabe e todo mundo gosta é a morte da Gwen Stacy, né? Que saiu aqui também, nesse formatinho aqui, ó, da Abril, que era um formato Marvel especial, mas você consegue achar, de repente, pela coleção da Salvati, que eles estão publicando aí e tal. Aqui a gente tem a luta do Duende Verde contra o Homem-Aranha, até que chega na morte ali da Gwen Stacy, que pra mim foi a melhor namorada do Homem-Aranha, né? Ele teve umas aí, e a Gwen umas aqui... aí. Tadinha da Mary Jane, umas aí. É que a Mary Jane não é muito... Nos quadrinhos ela é meio mimada, né? Exato, ela é aquele negócio que, tipo, ela sabe que tá namorando um cara que é super-herói, mas fica num negócio, tipo, não, cara, não vai, fica comigo. E tipo, mano, você tá namorando com um cara que é herói, ele tem que salvar o mundo. Sim. Então, meio que eu não gosto dela por isso. E ela também era atriz de cinema, tinha todo o lance da vida dela lá. A Gwen Stacy, ela, de algum jeito, ela entendia mais o Peter. O pai dela já era policial, então, tipo, ela já não tinha essa grande preocupação, assim, sabe? Ela compreendia um pouco mais o lado dele. Então a gente vê aqui como que ela morreu e como que isso impactou na vida do Peter, sabe? Como que isso acabou acabando com ele e deixando um trauma nele até hoje em dia. E é um dos momentos mais importantes da história dos quadrinhos, né? A morte da Gwen Stacy. Sim, e depois que você lê a morte da Gwen Stacy, é importante você ler o Homem-Aranha Azul. É importante você ler ela porque ela é um HQ que mostra esse trauma que o Peter sofreu depois da morte dela. Não seria um trauma, mas como ele realmente gostava dela pra caramba e faz falta a ela, sabe? Mesmo ele estando com a Mary Jane, casado já e tudo mais. Tanto é que é um quadrinho que se passa no Dia dos Namorados, então eu sempre releio ele no Dia dos Namorados. E você consegue achar fácil, porque saiu pela Salvati e tem uns encadernados da Panini, um de um volume e um de 5 partes. Você consegue achar fácil por aí. Outra história do Aranha que é um clássico e vale a pena vocês acompanhar é essa daqui, A Última Caçada do Kraven. Só que o que acontece? É um clássico roubado da Marvel, porque originalmente essa história ia sair na história do Batman. Ó a guerra nos comentários que vai começar. Ó a guerra nos comentários. Podem comentar aí. Uma boa parte, quem acompanha sites gringos, fóruns principalmente, tem noção disso, né? Que essa história foi vendida pra DC, apresentada lá primeiro, só que ia ser com Batman e o Coringa. Só que aí meio que eles não curtiram a ideia e tudo mais, aí tipo, pum, foram lá e levaram pra Marvel. Aí levaram pra Marvel, colocaram o Kraven e o Aranha. Aqui a gente vê a história onde o Kraven ele quer provar pro Aranha que ele é superior ao Aranha, sabe? Ele é um vilão à altura e tudo mais. Então ele começa a fazer uma caçada ao Aranha. E na época aqui, vale contextualizar pra vocês que o Aranha ele não tá com o uniforme negro como apresenta aqui, né? É o uniforme negro só que em tecido. Porque tem uma galera que às vezes compra achando que é o simbionte, mas não é na fase do simbionte. Pode parecer meio confuso, né? Um pouquinho. É que depois que ele voltou de Guerras Secretas, ele ficou um tempo com o simbionte do Venom lá e tal. Depois ele se livrou, aí nasceu o Venom e tudo mais, só que ele continuou usando um tecido preto pra manter a identidade com um uniforme negro assim. E é durante essa fase aí. Então a gente vê toda essa história do Kraven indo atrás do Aranha, ele conseguindo capturar a Aranha. E tem uns diálogos, umas paradas que eu não posso falar muito, não dou spoiler, mas é um quadrinho que vocês têm que ler. Sim, é muito bom, mano. A Última Caçada de Kraven é um quadrinho até um pouco mais adulto, assim, sabe? E esse é fácil de achar hoje em dia, imagina? Esse encadernado parece recente. Sim, ele é recente da Panini, eu não vou lembrar se é o ano passado, 2016, é de 2015, eu não lembro. Mas recente, mas é recente. A maioria desses quadrinhos que eu trouxe, você pode encontrar na coleção também da Salvati, ou na coleção que saiu de capa preta. Eles soltaram alguns volumes, assim, que nem Homem-Aranha Azul e tudo mais. Mas tem uma de capa vermelha do Aranha também rolando aí, que é só histórias do Aranha. Então vale a pena você ir atrás da Última Caçada de Kraven. É tão engraçado porque a gente tá falando aqui de um monte de material disponível do Homem-Aranha, e no vídeo do Pantera Negra eu lembro que pouquíssimo material tava disponível no Brasil. Agora a gente tem o contrário, né? Antes a gente tinha uma escassez, assim, agora a gente tem um monte pra escolher. Então, assim, provavelmente se você for em qualquer lugar que vem na quadrinhos, você vai encontrar uma história do Homem-Aranha, né? Sim, porque, tipo, o Homem-Aranha ele sempre foi um personagem que vendeu muito. Tanto é que tem quadrinhos aí, principalmente Abril fazia muito isso. Colocava o Homem-Aranha na capa, numa história do Wolverine, mas às vezes nem tinha o Homem-Aranha na história, sabe? Era só pra criança ver o Aranha na capa e comprar. Então, tipo, sempre vendeu pra caramba o personagem. Então, por isso que a gente tem muita história dele hoje em dia no mercado. Mas vão atrás, hein, da caçada. Bom, esse outro quadrinho é mais um tom adulto também, que saiu no selo Marvel Knights, da Marvel, que seriam histórias mais adultas. E o roteiro desse quadrinho aqui é do Mark Millar, né, que é o mesmo cara que fez o Kick-Ass. Vamos falar do selo Marvel Knights, da Marvel, que era pra ser publicado histórias mais adultas, assim, de alguns heróis. E eu trouxe aqui a do Aranha, né, que é Caída Entre os Mortos, que é uma história onde a Tia May desaparece e um vilão... Coitada da Tia May, né, que vive desaparecendo, morrendo. Zela em Perigo número 1. Quem é mais um Zela em Perigo nas histórias? A Mary Jane ou a Tia May? Eu acho que a Mary Jane. Isso é um tópico interessante, eu nunca parei pra pensar. Mas a Tia May tem um ápice dela, que ela foi a que ela morreu, e depois que ela morreu, o Peter descobriu que não foi a tia dele que morreu, foi uma atriz. E tipo, ele, meu Deus, como assim? Eu vivi a vida toda com uma atriz e não sabia.
É isso. É aquele ponto, né? Sabe o pai é quem cria? Tipo, às vezes a atriz agora que é sua tia de verdade, a sua tia que morreu tanto A que morreu faz. não era. Enfim, vamos voltar aqui, desculpa. E a tia May quase casou com o Dr. Octopus. Vale a pena citar isso aí também. Quadrinhos. Quadrinhos. Mas então, aqui a tia May, no caso, ela desaparece e um vilão liga pro Aranha falando que pegou a tia dele, sabe da identidade dele, e o Aranha não sabe adivinhar qual vilão foi, né? Tanto é que na contracapa temos vários vilões aqui, e ele sai atrás procurando, enfrentando esses diversos vilões, até que ele descobre qual foi o vilão que pegou. Então é uma história com um tom bem mais adulto, tem muita violência, e vale a pena, cara. É uma história muito boa, assim, do Aranha. Sempre que tem listas de histórias do Aranha, sempre tem Caído Entre os Mortos, e você pode achar ela facilmente também. Nesse formato aqui eu já acho mais difícil, que é um formato antigo também, mas saiu na coleção da Salvat, de capa vermelha. Vai sair, se eu não me engano, um encadernado desse daqui, se eu não estou enganado. Mas pela confere. Panini? Isso, pela própria legal. Panini. Porque faz muito tempo que eles publicaram isso daqui, então eles costumam republicar às vezes. Outro quadrinho que vale muito a pena você ir atrás do Aranha é esse daqui, o Carnificina Total, que foi publicado lá pelos anos 90, só que no Brasil, infelizmente, até o momento, né, não sei se vai sair mesmo na coleção de capa vermelha da Salvat, a gente só tem nesse formatinho aqui, da Abril. Deve ser mais difícil de achar, né? Sim. Você ou acha aí no Mercado Livre, essas coisas assim, ou em sebo mesmo garimpando. O Nikan deve saber, ou já ouviu falar, tem um jogo de Super Nintendo. Ah, mas eu nunca joguei esse. O legal é que o cartucho ele é vermelho, né? Totalmente vermelho, assim. Tipo, Carnificina de papel na cor do cartucho, assim. Sim, acho que a galera na época deve ter surtado. O jogo eu acho até que legalzinho. E o quadrinho é muito irado, né? Porque o Aranha ele acaba tendo que se juntar com o Venom pra poder destruir o Carnificina. E nisso aparece também o Manta e a Adaga ali pra ajudar eles, que vale lembrar, vai ter uma série da Marvel do Manta e a Adaga. Já saiu uns trailers, uns teaser aí bem irados, vale a pena vocês legal, verem. sério? Vai. O teaser já mostrou umas paradas muito boas, assim, do... Eu não sei se você conhece o Manta e a Adaga. Não manjo nada. É um casal de heróis muito foda. Eu fico com medo de falar muita coisa e acabar dando spoiler. Mas é um casal muito bom. E vai ter a série, vale a pena vocês conferir. E o quadrinho, infelizmente, é difícil de achar. Mas se vocês acharem, vocês têm que ler. Porque você já vê todo o conflito que o Peter teve com o Venom, né? Toda essa treta que eles dois têm. E eles acabam tendo que realmente se unir pra poder destruir o Carnificina. Porque senão ele não vai conseguir destruir o Carnificina sozinho. Então... é uma fase onde você vê o Aranha tendo que dar o braço a torcer pro Venom. Então é por isso que é interessante você ver, ainda mais vocês que são fãs do Venom aí, né? Bom, eu não consegui falar, tipo, de todas, né? Porque o Aranha, ele tem muitas histórias e mesmo assim nem todas são clássicos, assim, que maravilha. Mas eu vou citar algumas rapidinho, assim, pra galera poder pegar um pouco da noção antes de eu ir pra última. Vocês podem ler a fase do Super-Herói Spider-Man, que é uma das mais recentes e é legal. Homem-Aranha Azul, como eu citei, né? Tem uma Aranha Suburbana, que é uma história onde o Homem-Aranha, ele vai pra um subúrbio mesmo e não tem como ele usar muitas habilidades dele de ter, porque só tem árvores e casinhas. Nossa, é verdade. Que triste. Então, e é uma história bem legal, porque você vê o Homem-Aranha no subúrbio ali, o menino que coleciona o Homem-Aranha. É uma história muito emocionante e ela só foi publicada aqui no Brasil uma vez no formatinho da Abril, por isso que eu idolatro tanto os formatos da Abril. Eles publicaram quase tudo, Sim, assim, né? porque a Abril, ela publicou o Aranha completo, né? A Teia do Aranha, a Saga do Clone, o Homem-Aranha, tudo mais. A Abril, ela pegou e publicou historinhas dentro. Então tinha lá o menino que coleciona Homem-Aranha, que só saiu aí, e na Marvel especial de 60 anos, que é um pouco chatinho de você achar quando você acha tá caro. E é uma história onde tem um menino que ele é fã do Homem-Aranha, coleciona tudo que tem do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha acaba indo fazer uma visita pra ele e você só entende no final porque que o Homem-Aranha foi visitar ele. E vale lembrar que essa história foi adaptada pra animação também dos anos 90, só que é uma menininha na animação. E é uma história muito linda. É uma história curtinha de, sei lá, 7 páginas, sabe? Tipo, é uma coisa muito curta, assim, e linda demais. Como Era Verde Meu Duende é uma história muito boa também, que é a história quando o Duende Verde descobre a identidade secreta do Peter, né? Porque quem leu o Aranha na fase do Stan Lee sabe que demorou muito tempo o Homem-Aranha saber quem era o Duende Verde. Tinha até um suspense que o próprio leitor não sabia. Eles fizeram esse clima no início das histórias, quando o Duende apareceu. E era bem interessante. Rolou a mesma coisa com o Duende Macabro depois, que é um Duende até mais legal que o Duende Verde pra mim. Nessa história a gente vê que o Duende Verde descobre que o Peter é o Homem-Aranha, então ele começa a lutar contra o Peter ali, sem o Peter estar uniformizado. Vocês devem ter visto aquela cena clássica do Duende Verde levando o Peter todo amarrado, assim, arregaçado. E o Peter descobre a identidade também do Duende Verde. Então é uma história muito importante na cronologia do Aranha também, que você consegue encontrar ela facilmente em alguns encadernados daí, tanto da Panini como desse da Salvat aí que vai sair, e pela Abril também. Bom, e pra finalizar, eu vou fechar com Homem-Aranha 2099. Tem uma capa muito linda, cara. Tem uma capa muito foda. Tá muito legal, cara. Parece a figurinha especial do álbum, sabe? Sim, verdade. E talvez tenha sido essa ideia de fazer, né? Tipo,
as crianças vão mostrar pros amigos. A Abril fazia muitas coisas legais. Mesmo a galera, de repente, não gostando de formatinho, né? Porque, não sei se você sabe, mas eles cortavam muitas histórias nos Isso formatinhos. é muito triste. É triste, porque quando você é criança, você não tem essa noção que, tipo, pô, o que você tá lendo, tipo, um cara revisou e cortou muita coisa pra caber na quantidade de página, ou a cronologia lá de fora não fazia sentido com a daqui do Brasil. Um exemplo, como eu falei pra vocês lerem A Última Caçada de Crave, naquela época lá, se eu não me engano, ele tava casado já com a Mary Jane. Só que quando a história saiu aqui, ele ainda não estava. Tem uns lances assim, sabe? Tipo, por causa da Guerras Secretas, que eles meio que deram uma adiantada aqui no Brasil. Então acabou fugindo da cronologia. Eu não vou lembrar se foi uma atrasada ou uma adiantada agora. Mas é fácil você achar na internet, nos fóruns, as coisas, eles mostrando páginas que eles pintavam outros personagens em cima de, sabe? Tipo, tal fera lá, eles pintam fera, tira o fera e coloca outro personagem no lugar, porque é pra casar com a história, sabe? Não Que tem estranho. sentido nenhum. Caramba. Só quando você é criança, você lê, você entende. Hoje em dia você não precisa se preocupar muito com isso, né? Porque a Panini, ela tá publicando da forma certinha aí. Então você vai ver a Guerras Secretas completa, direitinho. Só que muitas dessas histórias, a Panini não tem mais os arquivos. E isso eu digo a Panini da Itália, tá, galera? Não a Panini daqui. Ela é filial, então responde a Panini de lá. Às vezes não tem esses arquivos, às vezes não tem autorização pra republicar novamente a história. Então, Homem-Aranha 2099, infelizmente, só saiu um encadernado preto, mas não foi completo. Foi do 1 ao 8, se eu não estou enganado. Ai, que triste. Então não completou a história. Não. E tem Abril, só essa aqui. Abril ela completou em 39 edições. Dessa daqui, ó. 39 ediçãozinhas dessa. Você acha aí pra comprar pela internet. Eu tenho completa. E por que ela é legal? Foi quando a Marvel, ela tava com a ideia de criar personagens no futuro, né? Então ela jogou todos os personagens dela pra 2099. Então a gente vai ter aqui o Miguel O'Hara, que ele é o oposto do Peter. Ele é um cara arrogante, ele não é de fazer piadinha. Então ele é um cara que... ele não ganhou os poderes de uma forma muito certa. Era pra ele ter sido assassinado. Então é totalmente diferente a história. E tem uns climas muito no futuro, assim, sabe? Tudo é no futuro aqui, tudo é futurístico, né? E a arte do Rick Leonard é uma arte que eu gosto bastante. Então você vai ver todos os personagens ambientados nesse local. E hoje em dia essa série tá continuando. Eles lá fora estão republicando histórias do Homem-Aranha 2099 e a Panini tá trazendo pra cá. Ah, legal. Só que você precisa ler essa daqui pra poder continuar a que a Panini tá trazendo, entendeu? Sim. Mas essa aqui é fácil, são só 39 edições, você leu, você consegue pegar a que a Panini trouxe pra cá agora. Mas é isso, e o Homem-Aranha 2099 provavelmente vocês viram aí em jogos, em várias coisas. Shattered Dimensions, o melhor jogo do Homem-Aranha, tem o Aranha 2099, o do uniforme negro, o do Ultimate e o clássico vermelho. E aí eu entraria super nos filmes aqui, que foram os que eu assisti antes de ler qualquer coisa. Eu conheci o Homem-Aranha pelo desenho que passava no TV Globinho. Sim. E pelos filmes. Mas eu acho que ficaria muito grande aqui, porque cada filme, como você me falou antes, puxa de uma HQ Sim. diferente, fica meio caos assim. Tem 3 continuidades de filme diferentes, né? Sim, nós temos a trilogia de Sam Raimi, tem a do Andrew Garfield e tem a nova, né? Do universo da Marvel agora. Isso. Então, cara, difícil. Muita coisa. Mas eu queria que vocês deixassem aí nos comentários qual ordem que vocês indicariam pra uma pessoa que acabou de conhecer o Homem-Aranha, assim. Qual Sim. seria o primeiro que ela deveria ler? E qual clássico do Aranha que você gosta, que de repente eu não comentei aqui? Aí a gente conversa. Exatamente, porque tem muita coisa, o Lourdes já falou. Então, assim, com certeza deve ter alguma coisa que você quer acrescentar. Então acrescenta aí nos comentários, sem guerrinhas, por favor. A galera vai ficar no Marvel tem clássico ou não tem, né? Vai conhecer o canal do Load, vai estar linkado aqui na descrição. Obrigada por participar agradeço, do vídeo. Lucan. Vai ter muito mais Load aqui no canal em breve. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Falou! Tchau!